igreja, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Amém, obrigada. Nós estamos, então, nos aproximando do retiro, né? E lá no retiro nós teremos a Noite de Talentos. Alguém estava aqui no culto da Noite de Talentos do ano passado? Alguém? Muitas pessoas, né? Vocês lembram de uma apresentação da Lenita? Ela já ria ali, né? Mas ficou marcado para muita gente. Ela fez o que é, né? E com uma brincadeira ali de um que é, ela conseguiu manter a atenção da plateia por uns 15 minutos ali, né? E eu lembro bem o que ela perguntou. Ela falou assim, o que é, que está embaixo da pedra e acima de Deus. Vocês lembram disso? Alguém lembra a resposta? Olha como marcou, né, Lenita? Limonada, uma coisa tão fácil, né? Tão simples. Abaixo da pedra, o limo, e acima de Deus, nada, né? E aí eu pensei, eu vou bancar engraçadona hoje também, e vou fazer um o que é lá, sobre o tema da pregação. Então, hoje nós vamos falar sobre, né, e vou colocar aqui algumas gírias, mas não vai levar 15 minutos para vocês acertarem, porque vocês conhecem bem essas gírias aqui, ó. Abotoar o paletó. Ó, preste atenção. Vestir pijama de madeira. Quem disse aí? Morrer. Virar presunto. Olha cada coisa de mau gosto, né? Virou presunto. Ir para a terra dos pés junto. Bater as botas. Ir para o andar de cima. Né? Então, hoje a ministração vai falar sobre isso, sobre morte. Né? Só que a morte é um tema meio indigesto para um domingo de manhã. Né? Daqui a pouco a gente vai sair, vai almoçar. E que bom se fosse um tema mais leve. Né? Então, se você gosta de anotar o tema da ministração, vamos deixar mais bonito aqui. Ó. A finitude da vida. Ok? A finitude da vida. A vida tem um fim. Essa vida terrena, né? Então, oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade nesta manhã de estarmos ministrando aqui na tua casa, Pai. Eis aqui a tua palavra, tua serva, Senhor, estou à sua disposição. Fala com a tua igreja nesta manhã, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade entre nós e que possamos compreender um pouco melhor a tua palavra, porque isso vai impactar, Pai, a nossa vida futura, a nossa vida eterna. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A finitude da vida. Então, eu vou ler para vocês uma crônica de Pedro Bial. Né? Os mais novinhos aqui vão ver, Pedro Bial, porque vocês só lembram dele do Big Brother. Mas Pedro Bial é um jornalista, né? Ele já escreveu muita coisa legal, muita coisa interessante. Ele já cobriu guerras, tudo. E ele escreveu uma crônica sobre esse tema, sobre a morte. Então, preste atenção nisso. Ó. Quando se fala de morte, não há nada a acrescentar no roteiro. A morte por si só é uma piada pronta. A morte é algo ridículo. Você combinou de jantar com a namorada. Está em pleno tratamento dentário. Tem planos para a semana que vem. Precisa autenticar um documento no cartório, colocar gasolina no carro e no meio da tarde morre. Como assim? E os e-mails que você ainda não abriu, o WhatsApp que você ainda não leu, o livro que ficou pela metade, o telefonema que você prometeu dar à tardinha para aquele cliente? Não sei de onde tirar essa ideia. Morrer. A troco do quê? Você passou mais de 10 anos da sua vida dentro de um colégio, estudando fórmulas químicas que não serviram para nada, mas se manteve lá. Fez as provas, foi em frente. Praticou muita educação física, quase perdeu o fôlego, mas não desistiu. Passou madrugada sem dormir para estudar para o vestibular, mesmo sem ter a certeza do que gostaria de fazer da vida. Cheio de dúvidas quanto à profissão escolhida. Mas era hora de decidir. Então decidiu. E mais uma vez foi em frente. De uma hora para outra, tudo isso termina. Numa colisão na freeway, numa artéria entupida, num disparo feito por um delinquente que gostou do seu tênis. Qual é? Morreu uma piada.
obriga você a sair no melhor da festa sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez a sua música preferida. Você deixou em casa suas camisas penduradas nos cabides, a sua toalha úmida no varal e penduradas também algumas contas. Os outros vão ser obrigados a arrumar suas tralhas, a mexer nas suas gavetas, a apagar as pistas que você deixou durante uma vida inteira. Logo você, que dizia, das minhas coisas, cuido eu. Né? Que pegadinha macabra. Você sai sem tomar café e talvez não almoce. Caminha por uma rua e talvez não chegue na próxima esquina. Começa a falar e talvez não conclua o que pretende dizer. Não faz exames médicos, fuma 2 maços por dia, bebe de tudo, curte costelas gordas e mulheres magras e morre num sábado de manhã. Se faz check-ups regulares e não tem vícios, morre do mesmo jeito. Isso é para ser levado a sério? Tendo mais de 100 anos de idade, vá lá. O sono eterno pode até ser bem-vindo. Já não há mesmo muito o que fazer, o corpo não acompanha a mente e a mente também já rateia. Sem falar que há quase nada guardado nas gavetas. Ok, hora de descansar em paz. Mas antes de viver tudo, morrer cedo é uma transgressão. Desfaz a ordem natural das coisas. Morrer é um exagero. E como se sabe, o exagero é a matéria-prima das piadas. Só que essa não tem graça. Por isso, viva tudo que há para viver. Não se apegue às coisas pequenas e inúteis da vida. Perdoe sempre. Conselho de Pedro Bial, né? E Pedro Bial, eu acho que é de conhecimento de muitos, né? Ele não faz sigilo disso, ele é um ateu convicto. Ele não crê em Deus e ele não crê na Bíblia, na palavra de Deus. E aqui nesse texto ele demonstra sua indignação com a morte. Quando ele diz que morrer é uma transgressão e que desfaz a ordem natural das coisas, ele tem toda a razão, né? Porque o ser humano, ele não foi criado para morrer. Esse não era o plano de Deus, certo? Mas um dia, lá no Éden, né, o homem, ele foi alertado que ele deveria andar em obediência a Deus. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E naturalmente, aqui, o pecado não era comer ou deixar de comer um fruto, né? Nós já tratamos disso, nós já conversamos sobre isso em célula, né? Tem algumas pessoas que ficam indignadas com Deus, né? Porque elas falam, poxa, mas por que então pôr a árvore lá e dizer não coma? Né? Mas poderia ser o fruto, poderia ser uma linha traçada no chão, e Deus falou, ó, até aqui você vai, daqui para frente você não vai mais. Ou poderia ser uma gruta, uma caverna, e Deus falou, não entre lá. Então, o pecado não é necessariamente a comer o fruto, é a desobediência a Deus. É o homem dizendo, eu sou o Senhor de mim. Eu consigo andar com as minhas próprias pernas, né? E aí, trouxe morte, né? Trouxe condenação. Não se sujeita a Deus, decide por si mesmo, acreditando que o seu entendimento é melhor do que o plano de Deus. E quando Deus fala ali, certamente morrerás, nós não estamos falando de um Deus vingativo que está imputando um castigo sobre o homem pecador. Ah, fez? Então vai morrer. Na verdade, Deus tinha conhecimento que longe dele, né, o Deus que é a fonte de toda a vida, certamente o homem morreria. É uma questão de causa e consequência, né? Apóstolo Paulo diz, o salário do pecado é a morte, a consequência de pecar. E falar sobre a morte é importante por 2 motivos, né? O primeiro deles é, quando nós refletimos sobre a morte, nós temos a oportunidade de viver uma vida mais plena, fazendo escolhas
melhores, não é verdade? Quando você começa a pensar, cara, tudo isso aqui é passageiro, para que acumular riquezas, para que eu quero fama, para que eu preciso tanto do respeito das pessoas, da aprovação das pessoas, aí você começa a pensar mais no que realmente importa, né? Então é um momento de reflexão. E também nós somos provocados a meditar sobre questões existenciais, e é importante de se fazê-lo, né? De onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui? Abra sua Bíblia em Eclesiastes 7:2. Por favor, Eclesiastes 7:2. A minha aqui está com a nova linguagem de hoje. Ó, Léo. Isso aí, obrigada, Léo. É melhor ir a uma casa onde há luto. Olha que texto interessante. Ó. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem esquecer isso. Amém? Mas não é isso que a sociedade prega, né? Bem o contrário, né? Pensar a respeito da própria morte é algo incômodo para a maioria das pessoas. Reconhecer a morte é aceitar a sua derrocada como um indivíduo. E esse é um grande transtorno para o homem moderno. Porque lembra, ele julga que está no controle da sua própria vida, mas ele morre. E ele não tem controle sobre isso, né? Durante muito tempo, a morte foi vista como um acontecimento social. As pessoas, elas morriam em casa, elas eram veladas em casa, né? Não sei se alguém já participou de um funeral, de um velório, numa casa de uma pessoa, mas isso não é de bom gosto, né? Ter esse clima de morte na casa, esse cheiro de morte, então vamos terceirizar a morte. E a gente conseguiu fazer isso, né? Terceirizar a morte. Então agora as pessoas morrem em hospitais, né? Algumas pessoas que poderiam estar em casa, gostariam de estar em casa, pessoas de idade, né, que pedem, eu queria estar em casa. Não, no hospital é melhor, porque aqui a senhora vai receber mais cuidados, o senhor terá mais cuidados, mas na verdade o que eu quero é me safar desse incômodo da morte, né? Essa terceirização da morte, ela inclui várias coisas, né? Tem os pacotes também, né? Você entrega o defunto lá, e aí você só vai ver ele lá na capela mortuária na hora do velório. E aí tá bonitão, tem unha, tem maquiagem, eles vestem a roupa que você leva. É bem interessante, né? Então, é uma maneira da sociedade não pensar a respeito disso, né? É interessante a tradição judaica, né, principalmente a judaica ortodoxa e a ultra-ortodoxa, que eles têm um ritual fúnebre bem diferente disso aqui. Então, se morre uma senhora, morre uma mulher, as mulheres da família, as mais velhas, as meninas, né, elas assumem aquele corpo, elas despem aquela pessoa, banham, passam perfumes, óleos, tiram todas as joias, e aí envolvem em lençóis de linho, né? E a urna escolhida sempre é uma urna barata, simples, singela, porque a ideia que a família está pregando ali é do pó vieste, ao pó voltarás. Então é bem interessante, né? Permite então ao judeu ter essa reflexão. E o segundo motivo, né, para falarmos sobre morte, é que, graças a Deus, a morte não é a nossa condição final. Amém? Você acredita nisso? Amém, né? Então, existem dois tipos de pessoa, né? Aquela pessoa, como o Pedro Bial, que crê que tudo acaba dessa forma ridícula, como ele bem ilustrou na crônica dele ali, que morreu, acabou. Como acontece com o cachorro, com o passarinho, na cabeça dele é o que vai acontecer com ele também, né? Morreu, acabou. E tem pessoas como nós, né, que já tivemos a oportunidade de conhecer aquele que venceu a morte e que nos abriu caminho para a vida eterna, né? Então, todos vocês já foram num velório de crente, né?
um velório de um cristão. E é claro que lá no velório, aliás, várias pessoas aqui da igreja, né, na semana passada, o Rodrigo perdeu a tia dele, estava aqui no culto, teve que se ausentar. Ana Lúcia compartilhou que participou do enterro de 2 pessoas na semana passada. Então, isso acontece constantemente. E no velório do cristão, é claro que tem choro, é claro que tem tristeza, é óbvio que tem dor, né, comoção, mas também tem espaço para esperança, né? E essa esperança se fundamenta na pessoa de Cristo. Acredito que o versículo mais citado nessas ocasiões fúnebres seria João 11, 25 e 26, que é aquele que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Jesus falando para Marta, né? E falando para nós nos dias de hoje. Então, esse versículo ele é muito profundo, né? Então, no momento de dor, num velório, no enterro, esse ano, nós enterramos a nossa avó, bem no iniciozinho do ano, assim. Essa esperança é isso que nos conforta, né? E eu fico pensando em pessoas que não têm essa esperança. Puxa, que triste mesmo, né? Uma tristeza absoluta daí, né? 1 Coríntios 15, 21 e 22, eu gostaria que você abrisse esse texto. Você conhece esse texto também, mas vamos ler ele aqui. 1 Coríntios 15, o 21 e o 22. Amém? Já está na tela lá, você que está sem sua Bíblia, sem o aplicativo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém, né? E essa é a boa nova do Evangelho, que Cristo ressuscitou, né? A Páscoa, ela é o acontecimento mais importante para a humanidade, né, para nossas vidas. Tem gente que diz assim, mas para mim é o Natal, né, porque o Natal é mais bonita a celebração do Natal. Só que se você tirar o Natal da história, você tira ali da Bíblia 4, 5 capítulos da Bíblia. Se você tirar a ressurreição de Cristo da Bíblia, você acabou com o Novo Testamento, porque a ressurreição de Cristo, e consequentemente de todos os mortos, é uma coluna dorsal do cristianismo, né? Então, é uma das colunas da fé cristã. 1 Coríntios 15, 13, 4. Se você tiver oportunidade, depois em casa, leia 1 Coríntios 15. Né? Ele está tratando justamente desse assunto. O 13 e o 14 diz assim: E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Porque a nossa fé se fundamenta nisso, no Cristo ressuscitado. As outras religiões podem ir visitar túmulos, né? Tem lá o túmulo do Buda, tem o túmulo do Maomé, mas o nosso Deus, ele está vivo. Amém. Então, resumindo aqui, né? Em Cristo, nós temos a remissão dos nossos pecados. Nós somos reconciliados com o Pai, porque assim como Ele ressuscitou, nós também venceremos a morte. E aí começa aquelas perguntas, né? E a gente começa a pirar sobre isso, né? Como que vai ser isso, né? Como que se dará? E pouco se fala nesse assunto e as pessoas têm muitas dúvidas sobre a sua vida após a morte. Então, é recorrente alguns questionamentos. Essa semana, em uma célula, a gente até tocou nesse assunto também. Ó. Por exemplo, as pessoas perguntam, talvez já tenham perguntado para você, ou você mesmo já tenha se perguntado, nós reconheceremos as pessoas? Nós lembraremos de tudo que nós vivemos aqui, nesse plano? Sim? Não? Sim? Né? E a resposta é sim. Né? Sim, você vai lembrar de tudo que você viveu aqui e também das pessoas, até porque você vai prestar conta dos seus atos perante Deus. Então, você não vai ser acometido de amnésia.
Em Apocalipse 6, 9, 10, nós temos ali, inclusive, um relato de pessoas que podem se lembrar, inclusive, da forma como elas morreram. O texto ali está falando dos mártires, aqueles que morreram por amor ao Evangelho, e eles pedem a Deus que vingue as suas mortes. Então, eles têm consciência, lembrança de que morreram de forma violenta, né? Temos também a história do rico e Lázaro. Nós temos vários textos bíblicos, né? Eu pincei alguns aqui, ó. Essa história é uma parábola, mas Jesus ensina muito na Bíblia em forma de parábola, e ali nós temos a história do rico, de Lázaro. Ambos morreram, um foi para o paraíso, o outro foi para o inferno, né? E eles têm plena consciência da sua existência aqui, tanto é que o rico pede, né? Manda alguém avisar meus 5 irmãos, né, de que existe essa vida após a morte, e aí, claro, isso não é permitido, né? Então, os vivos que avisem, os profetas que avisem, né? Não é permitido que alguém do mundo dos mortos volte para avisar. E essa demonstra que as nossas lembranças nos acompanharão. E aí, tem mais uma pergunta também que talvez você também já tenha se feito, que é a seguinte: nós vamos morar eternamente no céu, tocando harpinha, sentadinho na nuvem? Você já pensou nisso? E se você já pensou nisso, talvez você possa ter pensado, cara, que chato, né? Já pensou? No céu, alminha, flutuando, né? Será que vai ser assim eternamente? Não, né? O céu não é o seu lar eterno. Todos que morrem em Cristo vão imediatamente para o céu. Isso é bem verdade, né? Nós temos o relato ali do ladrão da cruz, e Jesus diz para ele, em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, as pessoas que morrem imediatamente vão para o céu, ou se elas não vão para o céu, imediatamente elas já vão para um lugar de tormento, né? Porém, o céu, ele é um lar provisório. Quando Jesus diz em João 14, 2, ele fala assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Ele está falando de lugar temporário. Porque na continuidade desse texto aqui, já no versículo 3, ele continua dizendo, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Cristo, ele está limitado a estar só no céu? Né? Então, essa ideia, né, de que ir para o céu, destituído do seu corpo físico, a alminha, né, flutuando lá no céu, e viver eternamente com Deus, seja esse o destino final do ser humano, ela é uma ideia muito mais platônica do que bíblica, uma ideia grega, né? Platão, o filósofo grego, ele pregava isso, que ser liberto do corpo, né, se livrar do corpo, era uma libertação mesmo, porque o corpo ou a matéria seria algo ruim. E alguma coisa que Deus criou pode ser ruim, né? Precisamos nos libertar do corpo. Mas aí a Bíblia fala, não seja carnal. Você também já ouviu isso, né? Daí vai dando um nó na tua cabeça. Mas, quando fala não seja carnal, a Bíblia não está dizendo que o corpo é ruim. O corpo é uma máquina perfeita, criada por Deus. Perfeita, né? Tem um HD que manda estímulo, né? Se você mexe a mão aqui é porque já passou um monte de processo aqui para que isso aconteça. Nós temos os órgãos. A igreja é comparada a um corpo, né? Tudo funciona bem, se complementa. Então é algo divino, né? O corpo humano. Mas o pecado que habita em mim e que me leva a fazer coisas erradas e a pecar, isso sim é ser carnal. Então, não é a matéria, não é a criação de Deus que te faz carnal, né? É a tua atitude carnal. E a visão judaica sempre foi de ressurreição. Enquanto os gregos tinham essa ideia platônica de alminha no céu, o judeu ele tinha uma ideia fixa de ressurreição. E ressurreição é o quê? Um morto levantando. Né? Olha o que Marta fala para Jesus
quando Lázaro estava morto. Isso aí está em João 11, 23 e 24. Dá para colocar, Léo, rapidinho, se a gente puder ganhar tempo ali? João 11, 23 e 24. Disse-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então veja, para essa mulher judia, que coisa óbvia a ressurreição. É claro, ela não sabia que naquele dia Jesus ia fazer um grande milagre ali, né? E Lázaro ia ser ressuscitado naquele dia, mas não com um corpo glorificado, né? Porque depois Lázaro veio a morrer, também passou pela morte, né? Mas é interessante ver como o judeu tinha essa ideia clara, cristalina de ressurreição mesmo, né? Então, a esperança do cristão, ó, preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Ó. A esperança do cristão não é a vida após a morte, ou seja, o céu. A esperança do cristão é na vida depois do céu, quando Cristo ressuscitará dos mortos a cada um de nós e assim teremos um corpo glorificado. Amém? Ir para o céu não é vencer a morte. Não? Não é. Ir para o céu não é vencer a morte. É ressignificar a morte. Eu era corpo, alma, espírito e agora meu corpo morreu. Então, estou aqui em espírito no céu. Mas o que é vencer a morte? Vencer a morte é ressuscitar. É um morto levantar, sair da cova, é um sepulcro que se abre, né? Isso é vencer a morte. E Jesus fez isso, né? Agora, com um corpo incorruptível, né? A morte foi vencida, eu nunca mais irei morrer. Os salvos que já morreram, estão no céu, eles estão aguardando a ressurreição para então receber o seu corpo revestido para viver a vida eterna. Um corpo glorificado, igual ao de Jesus. E aí vem mais daquelas perguntas malucas lá, né? Que povoam o nosso imaginário. Corpo glorificado? Uau! Como que é isso? Né? Como será que é esse corpo glorificado? Nós conhecemos só um corpo glorificado na Bíblia, né? Que é o de Jesus. E aí a gente vai olhar o que aconteceu com ele lá, ó. E o tema envolve vários mistérios. Porque o corpo glorificado de Jesus, cara, ele atravessa paredes. Vamos ver lá, ó, João 20, 19. Nós temos, não adianta pegar o texto ali, porque eu fiz um resumo aqui, ó, mas procure em casa João 20, 19. Temos o relato em que os discípulos estão trancados numa casa, portas e janelas fechadas. Eles estão com medo, eles já sabem que o corpo de Jesus sumiu, então eles estão com medo dos judeus, porque é óbvio que esses caras vão pensar que a gente roubou o corpo. E estão ali, quietinho, luz apagada, tudo fechado. E de repente, quem que surge em meio dos caras? Jesus. Não é do coração sair pela boca? E ainda aparece para eles e fala: paz seja convosco, né? Shalom, né? Então, cara, como que esse corpo surgiu ali? Porque ele estava em corpo, né? Atravessa a parede, mas é matéria. O corpo de Jesus é matéria, de carne e osso. O corpo glorificado come. Agora muita gente aqui vibrou, né? Vou ter um corpo glorificado que come, isso é bom, porque eu gosto de comer, né? Léo, pode colocar para a gente ali Lucas 24, do 36 ao 43. Veja quantos mistérios, né, em cima desse corpo glorificado, nós não temos noção de o quão maravilhoso vai ser, né? E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo.
apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles, ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisinha para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Uau! O que está acontecendo, né? Um corpo de carne e osso que se alimenta e que atravessa paredes. Ele some, ele aparece, ele foi elevado ao céu com o seu corpo físico, então ele voa, né? Esse corpo glorificado é algo novo, envolto de mistérios. O que mais ele é capaz de fazer? Não sei. Mas o que eu sei, né, eu fico também pirando sobre essas coisas, é como a gente gosta de filme de super-herói. A gente é aficionado por isso, né? Por que será que a gente, né, pensa tanto nisso? Agora, o último Avengers foi o recorde de bilheteria, porque ali nós temos coisas especiais de seres que ficam invisíveis, né, e voam, né? A gente talvez tenha, né, algumas propriedades diferentes desse corpo, mas teremos um corpo. Então a situação é a seguinte, né? Vamos já partindo para finalizar aqui, ó. Adão pecou e trouxe morte e condenação para toda a humanidade. Jesus morreu e nos redimiu dos pecados e nos reconciliou com o Pai. Trouxe-nos de volta a vida e vida eterna. Aí você se pergunta, beleza, e agora qual que é a minha parte? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer, né? Ir à igreja todo domingo, ler 3 capítulos da Bíblia por dia, orar pelo menos uma meia hora. Será que é mais ou menos isso? A Bíblia, ela diz que basta crer, né? E aí não tem como deixar de lembrar o versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, né? Mas tenha a vida eterna. Então isso já te pertence, né? E também, na continuação desse versículo, no 18, ele fala assim: e aquele que não crê já está condenado. Então, as coisas no plano espiritual, eterno, se definem aqui e agora, né? Basta crer. É óbvio que aquele que crê verdadeiramente, ele leva uma vida de acordo com aquele que o libertou, né? Que o salvou. E aí, talvez você também pense, né? Mas como que eu posso crer se não há como eu ter certeza de que isso aconteceu de verdade? Será que aconteceu isso mesmo? Será que é verdade? Será que ele ressuscitou e eu vou ressuscitar? E esse é um exercício de fé. Meu querido, não tem muito o que fazer, tem que exercitar a fé. E o primeiro passo de fé que nós precisamos dar é nos abrirmos para esse evangelho, decidir acreditar, e aí o Espírito Santo poderá agir dia após dia nas nossas vidas, até que a ressurreição de Cristo se torne algo cristalino para cada um de nós, como é para mim. Eu não tenho dúvidas que ele ressuscitou e dúvidas da vida eterna, né? Efésios 2, 8 e 9 fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Amém? Os discípulos, eles estavam naquela casa, escondidos lá, atemorizados, tudo fechado. Mas, de repente, eles se depararam com o Cristo ressuscitado. E se você seguir naqueles capítulos ali da Bíblia, logo em seguida já vai aparecer eles pregando a palavra de Deus de forma ousada e destemida. Falando a quem quisesse ouvir. Ele morreu, ele ressuscitou, ele é o Cristo. E aí
é de arrepiar, assim, porque você pensa, cara, nada mudou. Eles não deixaram de estar perseguidos. As pessoas, os judeus, os romanos continuavam no pé daqueles caras. Mas o que mudou? Eles já não tinham mais medo de morrer. Porque eles viram com os próprios olhos Cristo ressuscitado, né? Então, eles sabem que a morte não é a palavra final para a vida de ninguém. Eles viram com os próprios olhos. E todos eles, cada um desses discípulos, eles morreram como mártir, com morte violenta, né? Não consta na Bíblia ali a forma como cada um morreu, mas nos livros históricos nós temos alguns que morreram à espada, decapitado, crucificado. E você acha que alguém que não viu de verdade o que eles viram, se isso fosse uma historinha, né, um conto da carochinha, na hora do vamos ver, você não negava a sua fé? Você até pode levar a mentira por algum tempo ali, mas eles morreram porque eles sabiam o que eles tinham visto. E aí Jesus disse para Tomé, né, porque me viste, creste, mas bem-aventurados são os que não viram e creram, né, que somos nós. Amém? Nós cremos? Amém, né? Eu queria chamar o Jefferson aqui, nós vamos cantar de novo, né, agora com um outro entendimento, mais uma canção e vamos orar. Eu queria te desafiar hoje a pensar sobre isso, pensar a respeito desse tema indigesto, que é a morte, né? E alguns irmãos, como nós dissemos, fizeram isso essa semana, tiveram em suas famílias, né, uma pessoa que veio a falecer. E isso mexe muito com a gente. Quando nós pensamos que a morte é uma condição da existência humana e que nós vamos passar por isso e que todos nós vamos morrer, a gente começa também a olhar para o nosso semelhante com mais amor, com mais paciência, com mais empatia, com mais solidariedade, né? Porque hoje estamos aqui e amanhã talvez não mais. E aí tudo se torna pequeno diante da finitude da vida. Mas também eu gostaria de te desafiar, principalmente, a despertar teu coração a respeito de um Deus que te amou de forma incondicional, que mesmo afundado no lamaçal do pecado, Ele se importou com você. E Ele disse, vale a pena. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos cantar. Deixou os céus